As críticas sociais do pré-modernismo e sua influência na sociedade brasileira atual. O pré-modernismo é um movimento literário que ocorreu no Brasil entre o final do século XIX e início do século XX. Esse período é marcado pela transição entre o realismo e o modernismo, com base nas visões sociais e políticas da época. Caracterizada por críticas à realidade social e à cultura do Brasil, a literatura pré-modernista foi um fator importantíssimo para mudar a literatura e a sociedade brasileira contemporânea. Boa tarde a todos, me chamo Ana Gabriele, sou da turma 321 e vou falar sobre Augusto dos Anjos. Ele foi um poeta originário de Paraíba que se destacou no início do século XX, durante a época de transmissão para o pré-modernismo. Com um estilo único e sombrio, ele quebrou os padrões convencionais ao abordar o assunto como morte, sofrimento, a decadência física e a abreviação da vida. Sua maneira de escrever combinava elementos científicos e filosóficos, o que gerou impactos e estranhamento na sua época. O único livro que ele lançou durante sua vida foi intitulado Como Eu, em 1912, e que se tornou um marco na literatura brasileira. Por meio de suas obras, ele fazia críticas sobre a visão romântica do ser humano, a hipocrisia da sociedade e a ilusão do processo. Embora não seja muito reconhecido durante sua vida, mais tarde ele se tornou um dos pioneiros do modernismo, influenciando várias gerações com a sua criatividade e profundidade em questões existenciais. Euclides da Cunha foi um dos maiores intelectuais brasileiros do final do século XIX e início do século XX. Nascido em Cantagalo, Rio de Janeiro, em 20 de janeiro de 1866, Euclides teve uma formação ampla. Estudou no Colégio Militar, formou-se engenheiro pela Escola Politécnica e também teve forte interesse pelas ciências humanas. Tornou-se um pensador influenciado pelo determinismo e pelas teorias científicas da época. A experiência mais marcante de sua carreira foi a coberta da Guerra de Canudos, em 1897, como correspondente do jornal O Estado de São Paulo. O conflito ocorrido no interior da Bahia envolveu o exército brasileiro e os seguidores de Antônio Conselheiro, um líder religioso que fundará o Arraial de Canudo. A partir dessa vivência, Euclides escreveu Os Sertões e a dividiu em 3 partes: a terra, a luta e o homem. A terra, ele descreve o solo e o clima do sertão nordestino. O homem, ele descreve e analisa o sertanejo, inicialmente de forma preconceituosa, mas depois ele desenvolve empatia e respeito. E a luta, onde ele narra o conflito de Canudos e a denúncia à violência do Estado contra esse povo. A obra mistura literatura, ciência política, geografia e história, sendo uma das primeiras tentativas de compreender o Brasil profundo, rural e marginalizado. Euclides da Cunha é considerado um intelectual fundamental para a compreensão do Brasil, especificamente das desigualdades regionais e do papel do Estado na repreensão aos movimentos populares. A sua escrita une rigor científico, análise crítica e sensibilidade literária. Lima Barreto foi um escritor pré-modernista que viveu uma vida difícil por ser mestiço, descendente de escravos, pobre e por produzir literatura no seu lugar de vivência, em sua obra mais famosa denominada de Triste Fim de Policarpo Quaresma, de 1915, que utiliza de um estilo literário híbrido entre foco narrativo e pensamento crítico, e que se passa nos subúrbios cariocas utilizando de uma linguagem coloquial e despojada. Narra a história de um patriota que, entre várias emoções de nacionalismo e amor à pátria, acaba aprendendo tupi-guarani e defende que essa deveria ser a linguagem oficial brasileira para, no fim, acabar sofrendo uma decepção por encarar a realidade do Brasil. Dessa maneira, a desilusão do romântico Policarpo Quaresma finalmente traz o protagonista para a realidade quando ele escreve uma carta ao ditador, em que diz o que pensa e por isso acaba sendo preso. A relação da obra com a sociedade atual se dá principalmente pela crítica ao nacionalismo. Lima Barreto conta como a tentativa frustrada de uma construção da nacionalidade brasileira acabou por trazer uma falsa sensação de patriotismo, que ajudou a mascarar problemas estruturais. Esse cenário se encaixa no Brasil contemporâneo
por conta de discursos nacionalistas que acabam ocultando problemas políticos e sociais como as injustiças na sociedade, interesses pessoais e políticos. Monteiro Lobato, além de ser um dos maiores nomes da literatura infantil brasileira, também foi um importante crítico social e intelectual e engajado nas questões políticas e culturais do Brasil no início do século XX. Possuindo uma postura nacionalista e conservadora, ele mostrava resistência às novas propostas modernistas da Semana de Arte Moderna de 1922. Sua obra adulta, marcada por o nacionalismo crítico e o conservadorismo que rejeitava certas inovações modernistas, reflete uma visão complexa sobre o país, destacando suas contradições e desafios. Em Urupês e Cidades Mortas, Lobato expõe a decadência econômica e social das pequenas cidades do Vale do Paraíba. Através de narrativas realistas e por vezes sombrias, ele retrata a miséria, o atraso e o esquecimento em que viviam os moradores dessas localidades. Assim, criando o personagem Jeca Tatu, um símbolo caipira ingênuo, surge como uma representação do homem do campo brasileiro, abandonado pelo poder público, sem acesso à educação, saúde ou oportunidades, vítima de um sistema que o mantinha na ignorância e na pobreza. Lobato antecipou debates cruciais sobre a desigualdade e justiça social. Sua literatura adulta permanece atual justamente porque muitos dos problemas que ele denunciou ainda persistem. O abandono das regiões rurais, a manipulação política dos mais pobres e a falta de acesso a direitos básicos. Assim, Monteiro Lobato não foi apenas um escritor, mas um pensador que, através de sua ficção e de seus artigos, buscou argumentar o Brasil em suas profundezas, deixando um legado que continua a provocar reflexões sobre o passado e o presente do país. Olá, meu nome é Luiz Lian Santos e hoje eu vou apresentar um trabalho sobre o Canaã, publicado em 1902. É uma obra de pré-modernismo no Brasil que explora o choque cultural entre os migrantes alemães e a população brasileira no estado do Espírito Santo. O enredo se concentra entre dois personagens de origem alemã, Mikau e Lentz. Enquanto Mikau é um sonhador que defende a união entre as culturas, Lentz adota uma postura mais racista e nacionalista. A narrativa aborda a questão como a imigração preconceituosa, preconceito racial, a construção de identidade nacional e desigualdade social, com ênfase na personagem Maria, uma mulher pobre que enfrenta falsas acusações de infanticídio, mais do que apenas uma história. Esta obra é uma exploração de ideias e reflexões sobre o Brasil e seu futuro como país. Assim, os principais autores do movimento pré-modernista desempenharam papéis importantes para a literatura. Através de suas obras e críticas, contribuíram para mudar e influenciar a sociedade brasileira, a transformando até os dias atuais.